Olá pessoal, Fernando Guerra aqui. E antes de começar, não se esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as nossas atualizações e dicas que são fascinantes. Hoje eu tenho algo intrigante para compartilhar com vocês. Fiquei fascinado com a diferença que eu sentia ao beber água gaseificada em comparação com a água regular. E hoje eu vou revelar por que isso acontece. Vamos falar sobre o CO2, que é o dióxido de carbono, e a sua relação com a água gaseificada. Prepare-se para desvendar alguns fatos surpreendentes. A água gaseificada, seja ela da marca Cristal, São Lourenço, Perrier ou qualquer outra marca, é uma água carbonatada, ou seja, uma água que foi adicionado o CO2. Este processo a torna levemente ácida, já que o CO2 se transforma em ácido carbônico, que me ajuda a se sentir mais hidratado e até mesmo mais relaxado. E agora vamos entender o porquê. Existe um efeito conhecido como efeito Bohr, que se refere à absorção de oxigênio nos tecidos do corpo, auxiliado pelo CO2. Surpreendentemente, você precisa de CO2 para fazer com que o oxigênio seja liberado para as células, contrariamente ao que se poderia esperar. Muito O2 e pouco CO2 pode levar à hiperventilação e a um estado de hipóxia, um estado de oxigênio reduzido. Você sabia, por exemplo, que lá na Europa existe banhos de saunas carbonatadas, chamados de spas carbonatados? Eles são eficazes para vários problemas circulatórios e até mesmo para feridas diabéticas. Afinal, o CO2 ele aumenta o fluxo sanguíneo, também é usado na recuperação, por exemplo, após o derrame, devido à sua capacidade de ajudar o oxigênio a penetrar mais profundamente na célula. Em relação à água gaseificada, eu não encontrei nenhuma pesquisa específica que associe diretamente a água carbonatada a uma saúde melhorada. No entanto, o aumento de CO2 pode estimular o sistema nervoso parasimpático, que é essencial para a cura, para a digestão e para o sono. Um exemplo, se considerarmos uma célula comum e em seguida a gente considerar e olhar, analisar uma célula cancerígena, e avaliarmos o pH de cada uma, veremos que, curiosamente, uma célula cancerígena e o seu interior ele é mais alcalino e o exterior da célula é mais ácido devido a todos os subprodutos ácidos, como por exemplo o ácido lático. Porém, o interior da célula é mais alcalino que uma célula normal. Isso é particularmente interessante quando pensamos sobre o CO2. Ainda não encontrei muitas informações sobre isso, mas aqui está um pensamento interessante. Quando você priva o tecido de CO2, pode desenvolver alcalose, que é um estado de excessiva alcalinidade. Sem a transformação do CO2 em ácido carbônico, pode-se desenvolver um estado excessivamente alcalino. Dado esse contexto, eu estava curioso para saber se existe alguma relação ou melhoria significativa na redução de tumores ou na prevenção da propagação do câncer com o aumento de CO2. Eu descobri algumas pesquisas muito interessantes que eu vou deixar o link dos artigos aí logo abaixo. Parece que o CO2 é um poderoso gás antitumoral, com a capacidade de inibir a metástase. Além disso, é um indutor na apoptose, o que leva as células cancerígenas ao suicídio. O CO2 também inibe um gene muito interessante envolvido na transformação de uma célula normal em uma célula cancerígena. Cancerígena. Este gene é chamado de IF-alfa ou HIF-alfa e está envolvido na hipóxia. Agora, isso pode não fazer muito sentido a menos que você entenda que o CO2 facilita a entrada de oxigênio nos tecidos. Infelizmente, a hipóxia, que é tão prejudicial, pode ser causada por uma redução de CO2, assim como níveis reduzidos de oxigênio. Então, essa conexão
entre o CO2 é bastante intrigante. Eu tinha em mente, por exemplo, que se simplesmente a gente inundasse o nosso corpo com oxigênio, seríamos capazes de eliminar o câncer e preveni-lo. No entanto, aparentemente, o CO2 é outro fator fundamental que não podemos negligenciar. O CO2 ele é surpreendentemente benéfico em muito aspecto. Por exemplo, após uma tempestade onde quando o ar ele contém mais CO2, provavelmente você vai perceber que a tua respiração ela vai ficar melhor. A respiração, por exemplo, pelo nariz, em vez da respiração pela boca durante o sono ou atividade física, também ajuda a obter mais oxigênio nos tecidos, isso graças ao CO2. Além disso, os spas que eu citei lá no início do vídeo pode deixar você também mais relaxado e adivinhe, o CO2 é um anti-inflamatório potente. Portanto, beber água gaseificada rica em CO2 pode ser benéfico desde que você tenha alguns cuidados, como por exemplo, não beber em excesso, evitar, caso você tenha alguns problemas intestinais, como por exemplo, Crohn, colite, gastrite, úlcera, justamente para evitar complicações, tá bom? Antes de terminar, é claro, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilha com seus amigos, se inscreva e ativa o sininho de notificação para mais dicas e informações interessantes, tá bom? Obrigado por você ter assistido este vídeo até aqui, um abraço e eu vejo você em um próximo vídeo. Um abraço e até mais.